Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Explicação, o lugar onde os assuntos mais importantes da sociedade são analisados com profundidade, senso crítico e, de vez em quando, uma boa dose de ironia. Porque, convenhamos, existem situações na política brasileira que parecem ter sido escritas por um roteirista de comédia. Antes de começarmos, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo independente e leva essas discussões para muito mais pessoas. Agora, prepare-se para conhecer uma das maiores polêmicas da política brasileira, o chamado orçamento secreto. Dizem que na política não existe almoço grátis. Talvez seja verdade, mas existe uma certeza quase absoluta. Poucos cargos são tão difíceis de largar quanto um mandato político. Para uma parcela dos políticos brasileiros, perder uma eleição parece ser uma tragédia nacional. Afinal, junto com o cargo podem desaparecer o gabinete, os assessores, a influência, o poder de indicar recursos, os holofotes e a capacidade de negociar apoio. E é justamente aí que o orçamento público passa a exercer um papel importante. A expressão orçamento secreto não aparece em nenhuma lei. O nome foi criado pela imprensa para se referir principalmente às emendas do relator, conhecidas como RP9, utilizadas intensamente entre 2020 e 2022. Na teoria, essas verbas serviriam para atender às necessidades da população. Na prática, surgiram inúmeras críticas porque durante muito tempo era extremamente difícil saber quem realmente havia solicitado a destinação de bilhões de reais. Curioso, não é? O dinheiro tinha dono, era o contribuinte. O destino era conhecido. Mas descobrir quem havia decidido aquela distribuição parecia um verdadeiro jogo de caça ao tesouro. Imagine um cidadão perguntando: quem mandou esse dinheiro para minha cidade? Silêncio. Por que este município recebeu tanto e outro recebeu tão pouco? Silêncio novamente. Qual foi o critério técnico utilizado? Mais silêncio. Para qualquer democracia saudável, isso representa um enorme problema, porque dinheiro público não deveria circular envolto em mistério. A população não deveria precisar de um detetive para descobrir quem decidiu gastar bilhões de reais arrecadados dos seus impostos. Outro aspecto chamou bastante atenção. Enquanto alguns parlamentares conseguiam direcionar grandes volumes de recursos para suas bases eleitorais, outros tinham muito menos influência. E aqui entra uma velha máxima da política. Quem leva mais obras para sua cidade costuma aparecer mais em inaugurações. Quem aparece mais em inaugurações costuma aparecer mais na propaganda eleitoral. E quem aparece mais para o eleitor normalmente aumenta suas chances de continuar ocupando o mesmo cargo. Coincidência? Cada cidadão pode tirar suas próprias conclusões. É claro que atender às necessidades dos municípios faz parte do trabalho de deputados e senadores. O problema surge quando os critérios deixam de ser transparentes. Quando o recurso público passa a obedecer mais à lógica da sobrevivência política do que às prioridades da população, algo parece estar fora do lugar. Afinal, hospitais não deveriam ser construídos conforme a conveniência eleitoral. Escolas não deveriam depender da influência política de um parlamentar. Estradas não deveriam ser pavimentadas apenas onde rendem mais votos. O ideal seria que todas essas decisões fossem tomadas com base em estudos técnicos, indicadores sociais e planejamento público. Mas nem sempre o mundo ideal resiste quando encontra a realidade da política. Outro ponto bastante discutido foi a relação entre a liberação dessas verbas e votações importantes no Congresso Nacional. Diversos analistas observaram que, em alguns momentos, a distribuição de recursos coincidia com decisões relevantes para o governo. Isso, por si só, não prova qualquer irregularidade. No entanto, alimentou críticas de que o orçamento poderia ser utilizado como instrumento de negociação política. E quando o assunto é permanecer no poder, muitos atores políticos demonstram uma criatividade impressionante. Mudam de partido, mudam de discurso, mudam de aliados, mudam de opinião. O que raramente muda é a disposição para disputar mais uma eleição. Seria até engraçado se não estivéssemos falando do dinheiro pago por milhões de brasileiros. É importante destacar que as emendas parlamentares, por si só, são instrumentos previstos na legislação e fazem parte do funcionamento do sistema democrático. O problema apontado por muitos especialistas nunca foi a existência das emendas. A crítica concentrou-se na falta de transparência, na dificuldade de fiscalização
e na ausência de critérios claros para a distribuição dos recursos. Essas preocupações chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Após analisar o tema, o STF determinou mudanças para ampliar a transparência e a rastreabilidade dessas verbas, entendendo que o modelo então utilizado apresentava falhas importantes de publicidade. No fim das contas, existe uma pergunta que deveria incomodar qualquer cidadão: o orçamento público serve para melhorar a vida da população ou para aumentar as chances de reeleição de quem já ocupa o poder? Quando um político enxerga o mandato como uma missão temporária de serviço público, o dinheiro dos impostos tende a ser tratado com responsabilidade. Mas quando o mandato passa a ser encarado como patrimônio pessoal, qualquer instrumento capaz de fortalecer a permanência no cargo torna-se extremamente valioso. É justamente por isso que transparência, fiscalização e prestação de contas são indispensáveis em qualquer democracia, porque o orçamento pertence ao Estado. Mas o dinheiro pertence ao cidadão. E quem paga essa conta tem o direito de saber quem decidiu, por que decidiu e quais resultados aquele investimento trouxe para a sociedade. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que os mecanismos atuais garantem transparência suficiente na distribuição das verbas públicas? Ou ainda existe espaço para que interesses políticos prevaleçam sobre o interesse coletivo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater com respeito, argumentos e fatos. Se você gosta de análises que vão além das manchetes, deixe seu gostei, inscreva-se no canal Além da Explicação e compartilhe este vídeo. Até a próxima!